Inclusive, para isso também é necessário que o governo tenha uma boa relação com o Congresso para justamente aprovar esses projetos, por exemplo, como corte de incentivos tributários, né? E daí entra a questão do enfrentamento ou não, se o senhor puder comentar isso. Mas eu quero acrescentar uma pergunta já sobre a missão que o presidente Lula deu para o senhor como ministro, que seria se aproximar do eleitorado, da base eleitoral já, que ele deve ter em 2026, principalmente empreendedores. O senhor falou mais cedo da questão dos motoristas de aplicativo, dos motoboys, disse que vai montar um grupo de trabalho para trabalhar com esse tema, só que a gente já tem no Congresso Nacional pelo menos 2 projetos, um deles do governo, sobre esse tema que está parado desde o ano passado. O ministro Luiz Marinho mandou esse projeto, não avançou, não houve acordo. Por que agora vai ser diferente? E, de fato, qual a previsão do governo para tentar avançar com esse projeto para mudar essa qualidade de vida dos empreendedores? Vitória, vê só, tem coisas que você consegue mudar por norma infralegal, como chama. É um decreto, uma portaria e tal, que não precisa passar pelo Congresso. Então, parte do trabalho desse GT que nós vamos montar na Secretaria-Geral da Presidência, aliás, quero montar nos próximos dias, parte do trabalho vai ser justamente avaliar medidas que possam fortalecer e favorecer esses trabalhadores, que possam ser feitas sem alteração de lei. A outra parte é sim um diálogo com o Congresso. Tem uma comissão especial criada, eu fazia parte dela como deputado e tenho conversado com o relator Augusto Coutinho, com o presidente Joaquim Passarinho, deputados que estão à frente dessa comissão, com outros deputados membros da comissão, com o ministro Luiz Marinho, para que a gente possa chegar a um bom termo. O fato de ter um enfrentamento político em várias pautas entre o governo e a maioria do Congresso não quer dizer que a gente não possa avançar em pautas que interessam aos trabalhadores. Eu acho que é possível. Acho que é possível avançar na pauta dos entregadores de aplicativo, dos motoristas de Uber, dos motoristas de aplicativo, e numa outra que nós vamos trabalhar muito, que é o fim da escala 6x1. Sabe por quê, Vitória? Porque hoje, dezenas de milhões, são mais de 30 milhões de trabalhadores no Brasil que estão no comércio, nos serviços, e que trabalham 6 dias na semana e tem um único dia no descanso. Um único dia de descanso para ficar com a família, para fazer as coisas da casa, para eventualmente poder fazer um curso. Não dá, é desumano isso. Todo mundo precisa trabalhar para viver. Mas o que essa escala 6x1 está fazendo é que as pessoas vivam para trabalhar, não consigam fazer outra coisa, não consigam cuidar dos seus. E tem gente, inclusive, que o dia de descanso que elas têm não é nem no fim de semana. Pega um garçom, um cozinheiro, alguém que trabalha em setor de bares e restaurantes. Fim de semana é o dia com o maior movimento. A pessoa vai ter o dia de descanso dela na segunda, na terça, o filho está na escola. Às vezes a esposa ou o marido está trabalhando, não consegue ficar com os seus. Então, acabar com a escala 6x1, aliás, né? Faço esse desafio, inclusive, aos políticos de direita. Todo mundo sabe, eu sou de esquerda, e é normal a gente ter disputa e visões de país diferentes. Mas isso deveria ser uma pauta não só da esquerda, deveria ser uma pauta de todo mundo que defende o trabalhador nesse país. Deveria ser uma pauta do povo brasileiro, do Brasil. Eu gostaria muito de ver os políticos da direita defendendo o fim da escala 6x1 também. Aliás, teve o senador Cleitinho, de Minas Gerais, que é da direita, que apoiou o Bolsonaro, foi lá no palanque do Senado e defendeu o fim da escala 6x1. Parabéns para ele. Esse gesto deveria se repetir por mais gente. Essas são pautas do país e dos trabalhadores e que devem ser defendidas, e nós vamos brigar para que sejam aprovadas. Vitória, em relação às normas infralegais que o senhor está falando, essas normas infralegais que o senhor falou para os motoboys e motoristas de aplicativo, já tem uma ideia do que seriam essas normas? E só para também finalizar, essa PEC 6x1, quais as reais chances disso avançar até o ano que vem? Normas infralegais e 6x1 até o ano que vem. Das normas infralegais, é lógico, nós começamos a levantar, mas nós criamos um grupo de trabalho justamente para discutir isso. Então, eu não tenho condições de te adiantar aqui, porque isso vai ser discutido junto com os trabalhadores, junto com o Ministério do Trabalho, nesse grupo que nós vamos... E vou convidar o Tribunal Superior do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, para participar também deste grupo e ajudarem na discussão. Em relação ao fim da escala 6x1, às vezes as pessoas acham que é impossível, né?
Agora, pensa uma coisa. Quando aprovaram a PEC da blindagem com 320 votos, todo mundo achou que estava resolvida a fatura, que estava aprovado, que iam blindar deputado que comete crime e tudo mais. Bastou o povo ir para a rua e para a rede social. Eu, com muito orgulho, estava na Avenida Paulista como um dos coordenadores daquela manifestação. Bastou o povo se levantar e se revoltar contra isso, que em 3 dias a PEC da blindagem foi enterrada. Então, eu acredito muito na capacidade de reação do povo brasileiro e da sociedade brasileira. Se a sociedade se mobilizar e defendendo o fim da escala 6x1, os trabalhadores se fazerem ouvir, e aí não é só ir para a rua, tem gente que não gosta, não tem condição de ir para manifestação, é se colocar nas redes sociais, é cobrar os seus representantes para defender essa pauta que é do trabalhador e da trabalhadora do Brasil. Eu confio muito que a gente possa avançar nela até o ano que vem. Vai lá, mano. Ministro, eu pessoalmente adoraria uma escala 4x3, uma escala 3x4. Acho que ninguém é contra por ideal, né? A questão é que qualquer implementação como essa possui custos econômicos. Então a minha pergunta é simples. Para além do discurso, o governo tem algum estudo sério, alguma estimativa de impacto econômico sobre como viabilizar essa proposta? Mano, impacto econômico para o poder público e para o dinheiro público não existe, né? Existe um impacto para as empresas. E aí você precisa olhar qual é a realidade de jornada de trabalho no mundo inteiro. Há empresas que já adotaram escalas de 5x2 ou de 4x3. Aliás, a escala 6x1 só se tornou regra no Brasil em 2017 com a aprovação da reforma trabalhista. Antes disso, a escala era 5x2, né? E tinha que pagar hora extra, tinha que pagar adicional, não podia obrigar o trabalhador a trabalhar no fim de semana, né? Foi só a reforma trabalhista que flexibilizou isso. E as empresas não faliram por isso, né? Antes de 2017. Sempre tem um certo terrorismo de mercado. Tem uma capa muito famosa de um grande jornal que dizia, quando aprovou o salário mínimo, há quase 100 anos no Brasil, que dizia, aprovou o salário mínimo, caos econômico, né? Vai gerar desemprego, as empresas vão falir, os capitais vão fugir do Brasil. Nada disso, né? O Brasil cresceu, se desenvolveu e os trabalhadores têm salário mínimo. A mesma coisa foi quando aprovou 13º, a mesma coisa foi quando aprovou férias remuneradas. Qualquer direito do trabalhador tem uma grita dizendo que vai gerar um caos, que vai falir, que o custo é impossível, que os empresários vão embora. E a vida não é assim, né? Esse terrorismo econômico não diz sobre a realidade, diz mais sobre quem promove ele, sobre quem fala. É lógico, e aí nesse ponto eu concordo com a sua ponderação, que os pequenos, pega por exemplo quem tem ali uma lanchonetezinha com 3 funcionários, pega ali a pessoa que tem uma oficinazinha mecânica com 2 funcionários. A redução de escala e de jornada de trabalho, ela precisa ser, de algum modo, compensada para estes pequenos num período de transição, para que eles possam manter os seus negócios. E isso, há toda a disposição de se discutir mecanismos, né, de fortalecimento destes pequenos. Aliás, 70% do emprego no Brasil é gerado pelos pequenos, pelas pequenas e médias empresas. Então, com esse sim. Agora, tem gente chorando de barriga cheia. Às vezes você vê banqueiro, dono de uma grande corporação, dono de multinacional vindo falar, a escala 6x1 vai falir. Conta outra. Isso não é verdade para ele. Vai lá, Deise. Ministro, eu vou continuar aqui no seu livro, porque algumas falas do senhor, assim, me lembram, obviamente, o livro, e o senhor tem falado muito sobre os trabalhadores e a gente tem falado sobre essa necessidade da autocrítica da esquerda, né? E me parece que a esquerda, ela perdeu um eleitor que é central aqui no Brasil, que é a classe média, né? A gente teve algumas falas que foram bem polêmicas, inclusive o presidente Lula falando que a classe média, ela vive acima do que deveria. A própria fala da Marilena Chaui, que foi um pouco mais enfática, e eu, pelo menos, não me lembro aqui de ter sido desmentida pelos setores da esquerda. Então, me parece que, dentro do que o senhor propõe no seu livro, ainda
os senhores estão falando com essa classe trabalhadora, mas perderam a classe média. Como recuperar uma classe que desde 2006 ela tem decidido as eleições e me parece que ela se sente abandonada por esses setores progressistas? Como recuperar essa classe média? Ministro, eu sei que o senhor está com o tempo bem contado, então responda a essa última, por favor, e depois eu lhe agradeço. Tá bom. Deise, eu acho assim, existem vários setores da classe média, né? Então, você tem uma classe média que tem posições mais à direita, mais conservadoras, e você tem uma classe média progressista e de esquerda, sobretudo nos grandes centros urbanos do país. Eu não acho que a esquerda tenha perdido conexão com setores da classe média, né? Que não dialogue com a classe média. Então você tem, olha inclusive o mapa eleitoral, os dados eleitorais, que há um setor relevante da classe média ligado à esquerda, conectado com as ideias de esquerda. Mas eu acho que essa conexão ela também se fortalece quando a gente pensa, como eu disse aqui na entrevista, políticas para pequenos empreendedores, quando a gente pensa políticas para a pessoa que tem o seu negócio por conta própria, que muitas vezes se reconhece, está numa classe média, olhando a pirâmide social do país. E eu acho que o governo Lula fez coisas. Pega o Acredita, não é? Programa de crédito que o governo fez para pequenos empreendedores, médios empreendedores, com um foco na classe média, né? Esse programa foi feito, são bilhões e bilhões de reais de empréstimo de crédito para pessoas da classe média poderem manter e ampliar seus negócios. Isso se faz mais do que por discursos, por políticas públicas reais que cheguem na ponta, e é isso que o Lula tem feito.